Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és noite, bem-vindos, mais um culto, bem-vindos a todos e a todas, é um privilégio estarmos reunidos aqui mais um domingo de grande alegria de poder celebrar o Senhor Jesus, mesmo distantes, estamos conectados, online, todos juntos para celebrar mais uma vez o Senhor. Essa semana eu ouvi uma palavra que confortou meu coração, que esse mundo virtual não é o oposto do real.
o mundo virtual é só o oposto do presencial. Então, tudo o que está acontecendo aqui é real. Então, que nós possamos celebrar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, ao único que é digno de receber todo louvor, toda a honra, toda adoração. E é assim que nós queremos fazer hoje à noite. Gostaria de convidar vocês a lerem comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim, Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas e elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Esta é uma história no Evangelho de Marcos, do capítulo 8, verso 22 a 26. Durante este mês, nós vamos estar refletindo, pensando sobre encontros com Jesus. O que gera um encontro com Jesus? E é assim que nós queremos começar esse culto, para que nós possamos pensar, refletir, que o encontro com Jesus traz algumas coisas para os nossos corações, gera algo para os nossos corações. Vamos orar e que você, neste culto, possa ter mais um encontro com o Senhor Jesus e que Ele possa gerar algo no seu coração, na sua vida, assim como Ele gerou na vida deste cego. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Estamos reunidos em Teu nome, e quando estamos reunidos no Teu nome, tudo faz diferença. Em Teu nome, o nome sobre todos os nomes, nós queremos te agradecer, e assim como aquele cego teve encontro com o Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar com os nossos corações, encontrar com as preocupações, encontrar com os desejos, com as vontades, encontrar com cada um nessa noite que está com essa expectativa e que este encontro possa gerar transformação sobre os nossos corações. Recebe esse culto, todo louvor, toda adoração, que possa fluir do nosso coração ao Senhor. E assim nós queremos fazer em nome de Jesus. Grande é o meu
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Queridas mamães, hoje é um dia muito especial e ele é todo de vocês. Recebam o nosso amor e o nosso carinho. Nós, da equipe do Ministério Infantil e da EBD Adultos, não poderíamos deixar passar essa data em branco. Por isso, queremos cobrir o seu dia com muitos sorrisos e alegrias. Sabemos como é importante o seu papel de educar para formar cidadãos honestos e de bem. Você se empenha em educar os filhos no caminho do Senhor e o faz como ninguém.
Por isso, desejamos a você todo amor e carinho, não apenas hoje, mas em todos os dias do ano. Desejamos o perfume das flores, manhãs ensolaradas e dias amenos. Você sabe, como ninguém, tocar a alma de cada filho. E a sua voz meiga e suave acalma e acalanta os pequenos corações. Mãe é força, é sabedoria e é incansável na luta diária. Você adoça a nossa vida e tudo que você toca vira amor. Mãe, você tem no abraço o poder de acalmar. Tem coisa mais gostosa do que deitar no seu colo e esperar a tempestade passar? O seu olhar de amor e o toque firme de suas mãos dão segurança e proteção. Mãe, palavra tão pequenina que traz força, amor, sabedoria e paciência infinita. Mãe, o seu exemplo de fé nos mostra a direção. As suas orações nos trazem paz. O seu meditar na palavra nos inspira a ter comunhão com Deus. Fala com sabedoria e nos ensina com bondade e amor. O seu ensino, o cuidado e a dedicação na educação dos filhos os fazem voar cada vez mais alto. Que alegria é poder ouvir um filho dizer: mamãe, eu também amo Jesus como você. Você é conciliadora, sensata e os seus conselhos são preciosos. Ser mãe é ser forte, dedicada e sentir-se feliz ao ver seus filhos crescerem no conhecimento de Deus. Mamãe, a sua doçura se transforma em coragem em tempos difíceis, porque a sua fé em Deus é inabalável. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Parabéns, mamães! Sintam-se abraçadas e homenageadas por todos nós da Igreja Presbiteriana Maranata e que a cada dia as ternas misericórdias de Jesus estejam sobre suas vidas. Hoje nós queremos agradecer a todas as mamães, acabando esse domingo do Dia das Mães. Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que espero que o seu dia foi um dia muito especial, com muitas mensagens, com muito afeto, e assim que nós desejamos a todas as mamães um belo dia, não só no dia de hoje, todos os dias, mas em especial hoje. Receba da nossa igreja todo o carinho, todo o afeto, toda a bênção do Senhor sobre as nossas mamães, principalmente durante essa quarentena. Não podemos deixar de falar. Mamães guerreiras, algumas com alguns filhos dentro de casa. Então hoje merece muito mais celebração. Não só filhos, também tem alguns maridos em casa. E a mamãe está trabalhando em dobro. Mamães, então receba novamente aí as nossas orações e principalmente o nosso desejo que Deus possa renovar as suas forças, em nome de Jesus. Amém? Nós começamos o culto lendo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22 ao versículo 26. É um texto que fala sobre a cura de um cego, mas é um texto aqui no Evangelho de Marcos, diferente de outras curas que aconteceram. Esse texto aqui, ele tem algumas curiosidades. Algumas curiosidades que eu vou falar com vocês sobre. Não é o cego que fala: Senhor, tem misericórdia de mim, como em outros textos. Dizem aqui que algumas pessoas levaram esse cego até Jesus.
ele não fala nada, as pessoas conduziram. Isso é um fato curioso. O cego fica quietinho, deixando ser conduzido. Outro fator interessante aqui é que Jesus passa uma saliva nos olhos desse homem. E ele não fica curado imediatamente. Ele tem que tocar novamente. Ou seja, 2 toques de Jesus para poder ter a restauração completa da visão desse homem. Curiosidade do texto. Outra curiosidade do texto é que eles estão na aldeia e Jesus leva ele para fora da aldeia, faz o milagre acontecer fora da aldeia e depois diz para o homem não entrar na aldeia. É um texto de passagem única, cheio de curiosidades. Mas hoje eu queria pensar com vocês, refletir sobre esse texto, sobre o encontro com Jesus que gera visão. Um encontro com Jesus que muda o jeito, a forma, a maneira de ver as coisas. Não somente uma cura física, mas também uma cura espiritual. O jeito que você vê agora, o discernimento que você tem, o conhecimento que você pode ter nesse encontro com Jesus. É bom lembrarmos que Marcos, ele escreve esse evangelho de uma forma intencional, apresentar Jesus como servo. Jesus não veio ser servido, mas ele veio servir em resgate de muitos. É bom também lembrarmos que Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele está formando uma equipe ministerial, está formando uma comunidade de discípulos para que eles possam pregar o evangelho. Então, Jesus tem esse interesse de ensinar os discípulos e Marcos tem o interesse de mostrar que Jesus veio para servir. Isso é muito importante quando a gente lê o texto e vê cada detalhe no texto com essa ênfase. Jesus servindo as pessoas e os discípulos aprendendo todas as coisas. Então, a primeira observação nesse texto é que algumas pessoas levaram um cego para Jesus. Não foi ele pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem piedade de mim, mas foram as pessoas que levaram Jesus. Foram as pessoas que levaram o cego até Jesus. E é interessante que quando Jesus encontra com esse cego, ele retira do povoado, e aí vai começar um processo de cura. O primeiro encontro com Jesus, onde ele aplica as salivas nos seus olhos, é um momento único. É o primeiro contato. É a primeira vez que aquele homem tem um encontro com Jesus, um primeiro contato com Jesus. E nesse contato com Jesus, ele não fica imediatamente curado. Mas diz o texto que ele, ao responder para Jesus o que vê, ele vê pessoas como árvores andando. Bom, se ele vê pessoas como árvores andando, é porque ele já tinha visto alguma vez e sabia de se são pessoas e o que são árvores. Então estava confuso, mas ele tinha um discernimento. O que é gente e o que é uma árvore. O que são pessoas e o que são árvores. Ele tinha esse conhecimento. Primeira observação aqui no primeiro encontro de Jesus é que nem sempre, no nosso primeiro encontro com Jesus, tudo muda na nossa vida. No primeiro encontro com Jesus, nós começamos a ter luz. No primeiro encontro com Jesus, nós começamos a ter conhecimento. No primeiro encontro com Jesus, nós temos um caminho, nós temos uma direção, mas ainda não é toda transformação. É algo que começou, um processo. O que estava em trevas agora tem luz, não está nítido, tem uma confusão, mas já tem luz. Ainda tem muita coisa para ser mudada. Muitos de nós tivemos um primeiro encontro com Jesus, que algumas coisas mudaram, mas não totalmente foi mudado. Algumas coisas.
Eu lembro do meu primeiro encontro com Jesus, foi numa EBF. Eu morava no interior de São Paulo, em um bairro, e tinha uma igrejinha, uma igreja bem pequena na nossa rua. E sempre em julho eles faziam a EBF, Escola Bíblica de Férias, ou colônia de férias em alguns lugares. E era interessante que eles saíam avisando toda a rua, né, casa por casa, os vizinhos, para levarem os seus filhos para participar da EBF. Tudo de graça, ia ter gincana, um monte de brincadeiras, ia ter lanche, não poderia faltar o lanche, e eles iam contar histórias. Então foi o meu primeiro contato. Eu fui nessa gincana, lembro como se fosse hoje, tinha por volta dos meus 10 anos de idade, e eu fui lá para brincar com os meus amigos, eu fui lá para poder tomar lanche, eu fui lá para saber o que era aquilo que estava acontecendo. Estava cheio de crianças, tinha muita criança naquele lugar, muita gente, era uma competição que tinha, dividiram em duas cores, de um lado era a cor amarela, do outro lado a cor vermelha, e era competição a semana inteira, era de segunda a sexta-feira, sempre brincadeiras, lanche e a história sobre Jesus. E foi lá meu primeiro contato com Jesus, foi lá meu primeiro entendimento sobre as histórias de Jesus, como que Jesus fazia diferença na vida de uma pessoa. E eu lembro que no último dia, na sexta-feira, era uma igreja metodista do Conselho Nikkei, japoneses, e eu lembro de um japinha, gente boa, era o tio Tito, e o tio Tito falou assim: eu gostaria de convidar quem quer abrir seu coração para Jesus, que viesse aqui na frente. Algumas pessoas que durante essa semana começaram a ter luz sobre Jesus e quer ter mais interesse em conhecer Jesus e deixar Ele entrar no seu coração para que Ele possa direcionar a sua vida. Eu não pensei muito e eu fui naquele apelo, e eu lembro que o tio Tito me levou em um corredor sozinho e fez eu fazer uma oração entregando meu coração para Jesus, que meu coração ia pertencer ao Senhor Jesus daquele dia em diante. Foi meu primeiro encontro com Jesus. Saí de lá todo feliz, mas eu fui seguir minha vida e não voltei mais naquela igreja durante um ano até ter a próxima gincana. Fui estudar, fui fazer as coisas de menino de 10 anos, de brincar, levar minha vida, e assim foram se passando 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, só voltava lá de ano em ano na gincana, que eu acho que foi até os 13 anos, a partir dos 14 anos já não tinha mais espaço para a nossa idade, e eu fazia outra coisa. Mas eu lembro que aquele encontro foi marcante, porque eu fiz uma oração falando: Senhor Jesus, entra no meu coração. E de tempo em tempo eu lembrava: Jesus está no meu coração. Mesmo estando fazendo outras coisas, fomos crescendo na juventude, fazendo as coisas da juventude, eu lembrava: Jesus está no meu coração. Esse foi meu primeiro encontro com Jesus. Eu não sei como foi o seu primeiro encontro com Jesus, mas que possa vir à sua mente agora, quando foi a primeira vez que você teve o contato com Jesus. E que você possa ser grato por esse primeiro contato, aonde tinha trevas, começou a ter uma luz, um brilho, que foi a presença de Jesus. É interessante que o texto, quando aquele homem fala que tinha uma confusão, que eram pessoas, mas parecendo árvores andando, tinha uma confusão, então Jesus dá um segundo toque. O segundo toque de Jesus na vida daquele homem. E agora ele vai falar que vê de modo perfeito, ou diz o texto aqui que ele via tudo claramente. Teve um segundo toque. E no segundo toque, aí sim, as coisas ficaram mais nítidas. No segundo toque, aí ele começou a ver todas as coisas de maneira perfeita. Eu penso muito sobre o segundo toque de Jesus. O meu segundo toque, o segundo encontro que eu tive com Jesus, ou a segunda vez que Ele tocou na minha vida, eu já tinha uns 17 anos. Foi em uma reunião de uma segunda-feira de atletas de Cristo,
e aonde o Evangelho foi compartilhado mais uma vez, e me veio à memória que eu já tinha tido um encontro. E as palavras daquela EBF de 6 anos atrás começaram a fazer muito mais sentido agora para mim naquele momento. E à medida que aquele pastor falava do Evangelho, meu coração pegava fogo, meu coração ficava assim, com uma vontade de querer entender melhor sobre Jesus, de querer andar com Jesus. E quando aquele pastor fez uma oração, ou fez um apelo, dizendo: quem quer entregar sua vida novamente a Jesus, quem quer entregar sua vida a Jesus, eu falei assim: eu vou lá novamente. E quando ele terminou, eu fui lá de novo e fiz mais uma oração. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está no meu coração, mas me ajuda, muda minha vida, me ajuda a eu ter essa vida toda mudada. E eu lembro que eu saí daquela igreja, e daí não foi como da primeira. Nessa segunda vez eu já estava vendo de modo perfeito. Eu lembro que eu peguei o ônibus para poder ir para minha casa, e tinha algumas pessoas brigando dentro do ônibus, e eu fiquei pensando assim: por que essas pessoas estão brigando? Eu estou com uma paz tão gostosa no meu coração, e essas pessoas estão brigando. Eu não entendia, dava vontade de levantar e falar assim: gente, tem uma paz no coração. Eu não estava entendendo aquelas brigas, mas eu segui viagem, e à medida que o ônibus passava pelo centro da cidade, eu via meninos de rua, ou moradores de rua, e eu comecei a chorar porque eu via que agora tinha moradores de rua. Eu falei: ué, o que está acontecendo comigo? Eu estou chorando. O que aconteceu? Esses meninos de rua sempre estiveram ali, mas agora eu estava com dó, eu não entendia direito, eu estava com pena. Não, eu estava com compaixão. Eu falei assim: eu preciso ajudar esses meninos, eu preciso fazer alguma coisa por esses meninos. E eu lembro que eu cheguei em casa e meu coração estava diferente, o jeito que eu olhava estava diferente, o jeito que eu sentia as coisas estava diferente. Este foi um segundo toque. É interessante que depois que Jesus toca uma vez, Ele pode tocar quantas vezes Ele quiser. E é interessante que muitas coisas não vão acontecer na nossa vida de maneira imediata. A gente até gostaria que acontecesse de maneira imediata, mas existe uma palavra que chama processo. Eu gosto de uma palavra, de um verso que diz que Ele começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel e justo para completá-la. Não terminou, ou seja, não vai parar nesse segundo encontro, no segundo toque. Vai ter mais toques na nossa vida, mas o segundo toque é fundamental para que nós possamos ver de modo perfeito. É nesse segundo toque que a gente decide batizar, é nesse segundo toque que a gente decide ter um compromisso diante de uma comunidade de fé, é diante desse segundo toque que a gente quer ter responsabilidade, quer participar, quer servir, é nesse segundo toque que a gente deixa de ser um espectador e agora a gente quer ser participante de tudo aquilo que está acontecendo. Geralmente acontece nesse segundo toque. Raro exemplos de pessoas que foi já no primeiro toque. Na maioria, foram alguns toques para gerar compromissos e gerar desafios das pessoas se envolverem. Mas o segundo toque é um toque que fica marcado, porque agora eu vejo de modo perfeito, ou seja, agora eu tenho entendimento. Você lembra quando foi o segundo toque na sua vida? O segundo encontro com Jesus, aonde despertou um desejo de você servir as pessoas, de você compartilhar o Evangelho, de você participar de uma comunidade de fé, de você batizar e confessar de maneira pública: eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus, de ter o seu coração pegando fogo, no sentido de queimar por paixão para poder servir o Senhor Jesus. Nós precisamos desse toque. É nesse toque que vem essa restauração. É nesse toque que as coisas começam a ser mudadas, muito mais profunda, interiores da nossa vida. Nós precisamos pensar sobre isso. Como tem sido os nossos encontros com Jesus. De que maneira nós estamos dando espaço para que Jesus possa tocar
em nossos corações. É interessante que aquele cego, com uma necessidade, o deficiente visual em uma necessidade, ele não falava nada, foi um grupo de amigos que conduziu ele até Jesus. Depois do segundo toque, outros toques podem vir sobre a nossa vida. Esse é o terceiro ou demais toques da nossa vida. O texto não fala de 2 toques, mas eu acrescento que depois que ele tocou 2 vezes, ele pode continuar tocando nas nossas vidas. E aonde as pessoas nos levaram até Jesus, assim como aquela igreja metodista, Conselho Nikkei, de japoneses, que fazia escola bíblica de férias, me conduziram até Jesus quando eu tinha 10 anos de idade. Que Jesus tocou na minha vida. Foi da mesma maneira que quando eu tinha 17 anos, eu fui de novo tocado pelo Senhor e as coisas começaram a fazer sentido. No terceiro toque, nós deixamos de ser levados por pessoas, aonde nós começamos a levar pessoas até Jesus. E esse é o desejo que o Senhor coloca no nosso coração, de compartilhar o Evangelho, de fazer missões, de poder servir a nossa sociedade, de poder ajudar uns aos outros. Um dia alguém nos levou até Jesus, mas agora somos nós que conhecemos Jesus, que olhamos de maneira diferente do que a gente olhava, é que podemos servir as pessoas, resgatar as pessoas, conduzir as pessoas até Jesus. Um encontro que gera uma visão que muda o nosso coração, que agora o mais importante é o Senhor Jesus. Aonde nós éramos conduzidos até Jesus, depois do toque, nós vamos conduzir pessoas até Jesus. Esse era o ensinamento que os discípulos estavam ali aprendendo do próprio Jesus. Eles estavam vendo que vai chegar um momento, talvez eles ainda não tinham esse entendimento, mas chegaria um momento aonde eles iam continuar a obra que o Senhor começou aqui nessa terra. Expansão do Evangelho, expansão do reino de Deus. Eles estavam observando todas as coisas. Para as pessoas, o mais importante era o milagre, ser curado, voltar a enxergar. Para Jesus, o mais importante era o ensinamento. Ele faz milagre, ele pode recuperar a visão de um deficiente visual, mas o que ele quer é mudar a visão do nosso coração, onde nós podemos entender que só um é digno de ser adorado, de ser louvado, só um é digno de receber a nossa adoração. Uma comunidade de discípulos que adora a Deus quando encontra com Jesus. Quando encontramos com Jesus, nós reconhecemos quem é Deus e temos uma vida de adoração. E daí nós seguimos, conduzindo outras pessoas a poderem ter essa vida de adoração. As pessoas não começam a ter uma vida de adoração sem elas conhecerem a Jesus. Para que as pessoas possam adorar, eles precisam conhecer quem eles adoram. Por isso, se um dia nós fomos conduzidos, hoje nós temos uma missão de conduzir pessoas até Jesus, para que eles possam ter o entendimento e que eles possam adorar a Deus. Durante o mês de maio e junho, nós queremos falar de uma comunidade de discípulos que adoram a Deus. Uma comunidade de discípulos que adora a Deus. Que a adoração possa fazer parte da nossa vida, não como música, como estilo de vida. E o entendimento da adoração é quando nós temos um encontro com Jesus. E quando deixamos Ele tocar na nossa vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes forem necessário. Porque Ele começou uma boa obra e é fiel e justo para completar em nossas vidas. Que hoje à noite você possa refletir sobre essa palavra. Talvez você já teve um toque de Jesus na sua vida, onde você começou a perceber as coisas de maneira diferente. Talvez você já teve o segundo toque,
e você está vendo as coisas de maneira perfeita, sabe quem é Jesus, você sabe quem deve ser adorado, mas está faltando mais um toque, que é começar a levar pessoas até Jesus, deixar de ser conduzido para começar a conduzir, deixar de ser o passageiro e assumir o volante, levando muitas pessoas a ter encontro com Jesus, aonde eles não simplesmente vão receber um milagre de uma cura física, mas vão receber o maior de todos os milagres, a salvação que vem do Senhor Jesus, a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, uma vida transformada, e assim segue-se adorando o Senhor Jesus. O Senhor nos ajude a lembrarmos da história da nossa vida, dos encontros que nós já tivemos com Jesus, e que a cada encontro seja marcante para a nossa vida, que cada encontro com Jesus seja melhor do que o primeiro, que o meu encontro hoje com Jesus vai ser sensacional, muito melhor do que os outros que eu já tive. Todos os encontros com Jesus são importantes, mas o melhor é este de agora. E é assim que eu queria convidar você a orar comigo, a que você possa abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Se você que está nos assistindo só está ouvindo falar de Jesus e não teve ainda uma decisão, um compromisso de falar assim: Senhor Jesus, recebe o meu coração nesse momento, toma conta da minha vida, conduz a minha vida. Agora é o momento, é a oportunidade de você fazer essa oração. Se você já fez essa oração, mas no meio do caminho a confusão foi entrando na sua vida, ou as coisas nunca ficaram claras, sempre ficou na confusão, você tem um entendimento, mas não consegue fazer as coisas, hoje talvez seja o dia de você fazer uma outra oração. Senhor Jesus, continua a boa obra que o Senhor começou na minha vida, e que eu deixe de ser conduzido para poder conduzir a muitos até o Senhor, e assim ser um mensageiro das boas novas do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, onde você está, aí na sua casa, com a sua família, que você possa pensar sobre essa palavra, a vida desse cego que teve encontro com Jesus. No primeiro toque, ele olhava, mas de maneira confusa. Entrou só uma luz, mas ainda não era de maneira perfeita. A partir do segundo toque, ele começou a ver de maneira perfeita. Claramente ele via tudo. E assim a sua vida foi transformada e ele seguiu sem ser conduzido. Seguiu a sua própria vida. Senhor Jesus, nos ajude no dia de hoje a estarmos diante do Senhor e deixar Ele tocar. Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor possa, mais uma vez, tocar em nossas vidas. Talvez hoje vai ser o primeiro toque na vida de algumas pessoas, aonde das trevas começa a ter luz, começa a ter uma direção, onde começa a ter um pouco de conhecimento, ainda está meio nublado, não vê de maneira perfeita, mas já sabe aonde é o caminho, é o Senhor. Outros vão ter o segundo toque. O segundo toque é a transformação, é a mudança, vão ver de modo perfeito, para poder ter um compromisso com o Senhor, para assumir um compromisso diante a sociedade. Eu sirvo o Senhor Jesus, eu quero ter um compromisso com o Senhor Jesus. E para outros, muitos outros, pode ter o terceiro, o quarto, o quinto toque, seja lá qual é a quantidade de toque que for acontecer, mas que seja aquele toque assumindo a responsabilidade, dizendo: a partir de hoje eu vou conduzir outras pessoas até Cristo Jesus. No primeiro encontro ele foi conduzido, no segundo encontro ele saiu se conduzindo sozinho, mas que no terceiro encontro ele pode levar pessoas, conduzir pessoas até o Senhor. Que assim seja feito em nossas vidas.
abençoa a sua igreja, que está reunida em casa agora, nos lares. Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, seja independente de quantas vezes forem o toque, mas que hoje à noite o Senhor toque nossos corações e que nós assumimos um compromisso com o Senhor, que nós renovamos o nosso compromisso contigo para poder exaltar o Senhor. E do primeiro toque, do segundo, do terceiro, toque ou encontro, como queiram, que nós possamos sair com entendimento que todos devem adorar o Senhor. E assim, sejamos uma comunidade de adoração, em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Ai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Ai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Que maravilhoso poder estar aqui com vocês, estarmos aqui reunidos, não do jeito que gostaríamos, mas em breve. Gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro aviso é que o nosso culto, os nossos cultos, vai seguir sendo online. Isso é muito importante. Tem um decreto, a gente já pode voltar com o culto, reduzido com 1/3 da quantidade de pessoas que nós temos como capacidade. Na nossa igreja seria para 100 pessoas. Mas lembrando que a gente não pode ter
Ministério infantil funcionando, nem pessoas acima de 60 anos, ou pessoas que chegarem com febre, elas não podem entrar, e ter um limite de pessoas que vêm para o culto, não podendo passar desse limite. Ou seja, a gente está continuando deixar restrito a terceira idade, ou melhor idade, os acima de 60 anos, a gente está deixando restrito as crianças e os pais que não podem vir porque não podem trazer as crianças. Então nós decidimos como igreja que nós vamos continuar por mais um tempo fazendo o culto online. Assim a gente continua todo mundo igual, participando da mesma maneira. Assim a gente se compadece com os mais idosos que não podem vir, se compadecemos com as crianças que não podem vir para o ministério infantil, e a gente permanece nos cultos online. Live de segunda a sábado, meio-dia, de segunda a sábado a meio-dia, nós sempre vamos trazer uma reflexão e um tempo de oração. Culto domingo, 10h30 e 18h30. Outro aviso importante, nós fizemos uma campanha de cesta básica, a segunda que nós já fizemos, segundo mês que nós fazemos essa campanha de cesta básica, ajudar o pessoal do Projeto Amar e algumas famílias da igreja que precisa, ou pessoas que a gente fica sabendo que está precisando. Nós já distribuímos mais de 250 cestas básicas e socorremos algumas famílias, pagando remédio, ajudando a complementar para pagar alguma conta que necessitava, gás. Então a gente está socorrendo algumas pessoas, alguns missionários que estavam precisando em outros lugares deste mundo aí que também está vivendo a quarentena. Então nós estamos socorrendo pessoas. Então vai aparecer o número da conta aqui embaixo e você pode continuar ofertando tanto para a cesta básica como para esse fundo emergencial que a gente vai estar administrando para continuar abençoando pessoas. Quanto mais dinheiro para a cesta básica chegar, mais cestas básicas nós vamos comprar e continuar distribuindo para as pessoas. Estamos ajudando algumas casas que trabalham com dependentes químicos, nesse momento também ajudando eles com algum recurso, com cestas básicas. Então assim, da maneira que dá, a gente está tentando ajudar. Com um pouquinho, a gente está tentando ajudar algumas pessoas. Então, é muito importante, se você pode fazer isso nesse momento, continuar ofertando para esse fundo ou para a cesta básica. Mesma conta. E aproveitando que é a mesma conta da igreja, você pode doar o seu dízimo ou sua oferta nessa mesma conta. Nós somos gratos, como Igreja Presbiteriana Maranata, porque nós temos visto uma comunidade de discípulos generosa. Comunidade de discípulos muito generosa. Nada tem nos faltado. E nós temos ajudado muitas pessoas. Parece pouco, mas quando a gente começa a compartilhar, é a multiplicação dos pães. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Então a gente gostaria de pedir para você continuar nos ajudando. Com os dízimos, com as ofertas, que isso aí vai ser bênção nesse momento onde muitas pessoas precisam. Ok? Bom fim de domingo para vocês. Mamães, mais uma vez, um beijo. Que Deus continue abençoando vocês. E assim a gente segue na nossa missão de conduzir outras pessoas até Cristo, porque Ele já tocou algumas vezes na nossa vida. E assim que nós continuamos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor continue tocando em nossos corações e que à medida que o Senhor vai tocando em nossos corações, o nosso compromisso aumenta com o Senhor, aonde nós podemos conduzir muitas pessoas diante de Ti e que o resultado seja uma comunidade de adoradores, uma comunidade que adora em espírito e em verdade, uma comunidade que encontra com o Senhor e tem a sua visão mudada, que é a visão do reino de Deus. Não é mais o meu reino, agora é o reino de Deus. E no reino de Deus existem adoradores. Seja com cada um da nossa igreja. Que o Senhor continue fortalecendo eles nesse momento de restrição, nesse momento de quarentena.
que o Senhor continue dando graça, que o Senhor possa estar abençoando na sua saúde mental, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, as famílias, que possa ter comunhão, que possa ter união, que possa ter generosidade dentro da própria casa, que possa ter a alegria do Senhor. Essa é a nossa oração. E assim que nós possamos seguir em nome de Jesus. Sigamos em Cristo Jesus. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo